Bom dia. Águila, águila, aguilê, 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 hey, águila, águila, aguilê, águila, águila, aguilê. Bom dia, amores, bem-vindos. Que delícia. Luciana, você gosta de me ouvir cantar? Eu também amo cantar, mas o que aconteceu aqui, desculpem, eu entrei 3 minutos atrasada. Quem me acompanha sabe que eu sou bem pontual. E o que aconteceu foi que estava sem luz aqui no sítio. E como está muito quente, eu procurei um lugar no jardim. Só que quando bateu 10 em ponto, chegou a luz. Aí eu falei, eu acho que eu vou atrasar esses 3 minutinhos e vou me posicionar ali com o ventilador para respirar melhor. Porque está muito quente aqui no Rio. Então a Marcela está aí, foi por isso, amiga, que eu atrasei 3 minutos. Agora já estamos aqui onde temos que estar nessa manhã de sábado. E estamos aqui para falar da lei do tempo. Então é muito sincrônico começar essa live com 3 minutos aí de defasagem. E 3 é um número bem simbólico, né? Santíssima Trindade, o triângulo, a pirâmide. Esse 3 é um número que também traz alguma informação. Foram os 3 minutos além da hora marcada. E vamos falar sobre sincronário maia, sobre lei do tempo. Eu quero dizer para vocês que eu acompanho o sincronário maia já há alguns anos, não sei lá, 5, 6 anos. É um estudo muito complexo e cada vez que vocês escutarem alguém falando sobre o sincronário maia, que é um calendário, né, de contagem de tempo, assim como o calendário gregoriano, que o mundo inteiro segue. E o sincronário maia é um calendário que tem uma leitura e uma sincronicidade com ciclos da natureza, com ciclos da nossa vida, ciclos do sol, ciclo da lua. Então, assim, ele tem uma complexidade e uma maneira de andar no tempo que não é aquela linha cronológica cartesiana que a gente está acostumado no calendário gregoriano. Tem uma visão de fractal com relação ao tempo e aos ciclos, né? É até difícil falar sobre sincronário maia, por isso eu trouxe a Marcela, porque a Marcela estuda isso, ela faz leitura do Kim das pessoas, então assim, ela está muito mais apta a explicar o que eu conheço muito mais pelas sincronicidades e pelas sensações que eu tenho na minha relação com o sincronário maia. Então, não é um tempo linear, como eu falei, né, do calendário gregoriano, mas é um outro tempo que abre portais de percepção e de conexão com sincronicidades. Então ele é marcado por sinais de sincronicidade que nos mostra que estamos na frequência real, que estamos no caminho real. Então é muito mágico começar a seguir o calendário maia, o sincronário maia, sincronário da paz, Tzolk'in. Existe uma diferença entre essas nomenclaturas e a Marcela vai nos trazer
né, esse esclarecimento. Ela também vai falar sobre as ondas encantadas, que são os ciclos de 13 dias, e cada um tem a sua onda encantada, né, o seu ciclo de nascimento. Isso é muito esclarecedor sobre a nossa personalidade e sobre o que pode estar sendo manifestado e como a gente pode transcender cada vez que a gente está em contato com a nossa onda encantada de nascimento. Então, assim, é muito mágico. Se preparem para ter uma compreensão através do coração, através da alma, através dos sentidos. É um entendimento muito profundo e arquetípico do que é essa contagem de tempo. Então, não é como a gente está acostumado, né? Uma visão racional e materialista, mas sim uma visão mais holística. E é interessante, né? Porque na nossa sociedade capitalista, e eu acho que a gente pode equilibrar a partir de agora esse capitalismo devorador, a gente tem o tema, né, o lema, a frase que tempo é dinheiro. No Sincronário da Paz, tempo é arte. Eu até fiz um vídeo, coloquei no canal do YouTube e botei 1 minuto aqui para vocês, né, acompanharem algumas postagens do canal do YouTube. Sinto que essa vai ser a primeira live de muitas com a Marcela. Vou chamar a Marcela, que é uma amiga, irmã, parceira de jornada, de estudo. Ela também faz parte da ONG Paz Sem Fronteiras. Então a gente tem uma convivência muito rica de estudo, de expansão da consciência. Amiga! Oi, bom dia! Bom dia! Vim pro ventilador, amiga. Tá muito quente aqui. É, aqui já tô em São Paulo, não tá tanto. Tinha até aqui a luz tá vindo mais de lado, mas é isso aí. Tá lindo! Sabe que no cinema a gente usa muito essa luz lateral. Acho linda. É, Tá bonita. Tá cinematográfica. com esse fundo aqui das É... amigas. Então, amiga, nossa, tem muita coisa pra gente te ouvir agora, né? Seria Essa interessante. introdução linda. Mas é interessante, né? Porque cada vez que eu falo sobre o sincronário Maia, eu abro um portal de percepção diferente. Cada vez que eu escuto uma pessoa falar, parece que é algo inteiramente novo. Então, assim, tem, né, essa geometria, não é aquela coisa mais quadradinha, mais linear, como a gente, né, está acostumado a ver. Tem uma geometria que se abre cada vez que a gente entra em contato. Então, assim, muito bem-vinda para nos trazer alguns esclarecimentos, porque você está já num caminho de dar explicações sobre o sincronário Maia. Eu acho bem importante esse trabalho que você faz também de leitura de Kim, leitura de onda encantada. Então, se você quiser começar falando da diferença do sincronário Maia para a lei do tempo, é interessante, porque até hoje eu não tenho um entendimento claro sobre o que é a lei do tempo, a decodificação de José Argüelles. O que é isso tudo? Conta pra gente. Oi, pessoal, todo mundo que vai assistir, uma honra estar aqui, Ingrid. Adorei esse convite, nossas conversas e esse estudo que já faz um tempo que está na minha vida e com as leituras diárias, né, dos Kins, vai abrindo muitas percepções. E é isso, é um estudo vivo. E para cada pessoa, esses códigos, eles podem ser entendidos. Eles têm a essência, né, deles, mas cada pessoa, por sua vivência, sua experiência, vai entendendo e vai acessando esses códigos de uma maneira diferente. Por isso que cada pessoa que fala é interessante, que traz coisas novas, novas percepções. E é legal que cada pessoa se conecte antes de querer conectar com a leitura de alguém, perceber como isso faz sentido na sua vida. O que aquele código ativa em você sem antes ouvir a interpretação de alguém. Eu sempre falo, as pessoas que escutam, né, e que já fizeram o curso que eu já ofereci, eu falo, tenta antes de me ouvir, escutar você mesmo. Você ler, pegar o Kim do dia e ler o que aquilo quer dizer. Mesmo que racionalmente não faça sentido, isso que você falou,
né, sobre acessar de uma forma não racional é muito importante, porque a gente está acostumado com isso, né? Nós estamos acostumados que tudo tem que ser entendido racionalmente, o nosso intelecto precisa fazer sentido. E aqui é no lugar do sentir mesmo, da intuição. Esses códigos, eles passam por muitas dimensões do nosso ser. Vai para a parte racional, para a parte do intelecto, mas também acessa as nossas emoções, vai para a parte do nosso instinto, né? Esse lugar da intuição, de acessar um lugar que às vezes a gente não consegue explicar em palavras, não consegue explicar de uma maneira racional, mas a gente está sentindo e desperta isso em nós. E a lei do tempo é o nome desse estudo, né? Que une tanto a matriz do Tzolk'in, que é esse acesso à quarta dimensão, que são esses códigos do tempo, que são os Kins, né? Que a gente vai seguindo dia após dia. Então, a matriz toda coloridinha, a gente tem a imagem aí, não sei se a gente consegue compartilhar por aqui. Consegue. Inclusive, vou aproveitar essa deixa para dizer para as pessoas que elas podem colocar pergunta aqui na caixinha. Em algum momento a gente lê as perguntas. Exatamente. Isso aqui? É esse aqui, Mar? Não, essa aí é a matriz da Lua, né? Eu tô achando que esse negócio vai ficar pequenininho. Peraí. Isso, essa aí. Pronto. Aí. Essa é a matriz do Tzolk'in, né? E aqui ela tá mostrando de uma maneira que já tá indicando as ondas encantadas. Mas da maneira eu tenho ela como... Cadê? Aqui. Que engraçado, eu achei que eu tinha. Não, mas assim já tá Tudo legal, bem? não tem problema. Tá Tudo bom. bem. Que a gente vai falar das ondas também. Então, essa é a matriz do Tzolk'in, né? Que foi encontrada na tumba de Pacalvotan, no México. E o grande estudo, né, do José Argüelles, na verdade, ele decodificou esses códigos e também o sincronário das 13 luas de 28 dias, né? O sincronário, que é a união. Então, a lei do tempo, ela tem a ordem cíclica, que é a contagem através das 13 luas de 28 dias, porque nós estamos acostumadas a contar o tempo, né, a vivenciar o tempo através do relógio. Então, se a gente perguntar o que é o tempo, a maioria das pessoas talvez vai colocar aqui, é o tempo do meu relógio, né? São as horas do meu relógio, são os dias do calendário que vão seguindo. E, na verdade, o tempo, ele é a quarta dimensão. Ele é o que mantém tudo conectado. Então, essa união. Então, aqui tem a matriz do Tzolk'in. Depois a gente pode voltar nisso, se você quiser voltar para a sua imagem mesmo. Que a contagem através das 13 luas, então a diferença, antes de trazer as duas coisas, eu vou falar da diferença entre o calendário gregoriano e o sincronário das 13 luas. Então, o gregoriano, ele considera 12 meses irregulares, porque a gente sabe que tem mês que tem 30 dias, tem mês que tem 31, mês que tem 28. E, na verdade, se a gente parar para olhar os nomes, né? Setembro não é o mês 7, outubro não é o mês 8. Então, ele é irregular. E ele considera basicamente o giro do Sol, né? O giro do Sol não, o giro da Terra ao redor do Sol. A Lua, a gente meio que desconsidera nesse calendário, né? Não entra essa energia do feminino. Isso. No sincronário, o meu vídeo é sobre isso, a exclusão do feminino, né? Isso, exatamente. Então, assim, no sincronário, não é assim, o sincronário das 13 luas, então a gente só considera a lua. Não, a gente considera o giro da Terra ao redor do Sol e o giro da Lua ao redor da Terra. Essas duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E isso na terceira dimensão. Se a gente for observar no espaço, a gente consegue ver esse movimento acontecendo. Então, isso é a terceira dimensão. Tem forma, tem cor, a gente consegue ver, né? Então, enquanto a Terra dá um giro ao redor do Sol, isso dura 365 dias, a Lua dá 13 giros ao redor da Terra, de aproximadamente 28 dias. É uma média dos dois ciclos da Lua, tanto de lua nova a lua nova, como da Lua num ponto do céu até esse mesmo ponto no céu. Então, uma média de 28 dias. E são 13 luas regulares de 28 dias. Elas têm a mesma matriz. A gente tem aí, acho que uma das fotos que eu te mandei, não sei nem se eu te mandei, mas tem... Deixa eu ver. Aqui, ó. Deixa eu ver se aparece eu mostrando assim. Aqui, tá vendo? Boa. Isso é uma matriz da Lua. E tá vendo que todas elas são iguais?
São 4 semanas perfeitas de 7 dias, que é bem o que a gente aprende na escola, não é? Que um mês tem 28 dias, tem 4 semanas. Aliás, não é nem um mês tem 28 dias, é uma semana tem 7 dias, um mês tem Tem quatro quatro semanas. semanas. Então, um mês precisa ter 28 dias, né? Para que isso esteja valendo. Essas semanas de 7 dias e 4 semanas dentro de cada mês. E dentro do sincronário, ele é uma mistura, não é. Os maias, eles seguiam muitos calendários, né? Eram 17, mais ou menos. Então, esse estudo da lei do tempo, o Tzolk'in, ele é maia, né? Essa tábua coloridinha com os símbolos, né? Com os quins é maia. Mas o sincronário, ele é uma mistura de muitas culturas. E foi estudado, né, por José Argüelles e na Fundação Lei do Tempo. E é uma mistura de muitas coisas, assim, é pura matemática, é uma coisa muito complexa mesmo. Considera equinócios e solstícios. Se a gente pegar para estudar mesmo, é uma coisa muito profunda. É um estudo muito profundo, que considera os ciclos da natureza de forma ampla e traz essa energia da Lua, traz a Lua para essa contagem do tempo também. Então, inclui, não começa no dia 1º de janeiro, como a gente é acostumado no calendário gregoriano. Ele começa a contagem no dia 26 de julho, dentro do calendário gregoriano. Então, vai de 26 de julho a 24 de julho do ano seguinte, gregoriano. O dia 25 de julho é o dia fora do tempo, porque ele não está dentro de nenhuma lua. A gente tem as 13 luas de 28 dias. Se a gente multiplicar 13 luas por 28 dias, dá 364. Esse dia que sobra é o dia fora do tempo, que é um dia que não está dentro. Ele tem um Kim, mas ele não está dentro de nenhuma lua. Então, é um dia para a gente acessar essa intemporalidade mesmo, esse tempo não linear. O sincronário, ele também traz isso, né? Essa união do Tzolk'in com o sincronário das 13 luas, traz essa visão não linear do tempo. Não é, o passado já foi, presente está aqui, futuro está por vir. É tudo acontecendo ao mesmo tempo e se influenciando. E o presente é o que nós temos o tempo todo, né? Mesmo que a gente pense nesse passado, nós continuamos aqui nesse presente. E mesmo que a gente projete... É multidimensional, né, amiga? Exatamente. Esse dia 25 de julho, que a gente comemora a virada do ano maia, né? É o dia do perdão universal e tem esse outro nome do sincronário, que é o sincronário da paz. E o que a gente percebe quando a gente começa a seguir, eu achei bem legal você falar, comece a olhar o Kim do dia, olhar o seu Kim, sentir essa relação e essa sincronicidade, porque a gente vai, de fato, se conectando com aquilo que a gente precisa saber e depois a gente pode receber mais informações. E eu percebi que ele também é chamado sincronário da paz, porque o fato de nos conectar com uma sincronicidade pacifica. Porque nesse calendário gregoriano, que eu acho importante o calendário, é legal falar isso aqui, o calendário do dia a dia é o que marca o nosso passo e a nossa ação no mundo. Isso tem um significado muito profundo, né? Como é que eu me movo no mundo? O que é que marca o meu tempo? Né? O que é que se conecta com a minha vibração? E eu percebo que a gente vibrava muito materialismo e a racionalidade acima de tudo. Não sou contra a racionalidade, mas assim, a razão deve ser um serviçal da nossa intuição, da nossa transcendência. Quando a razão é o direcionamento principal da nossa vida, a gente fica muito limitado, né? A gente fica muito materialista. Então eu percebi que, observando a sincronicidade do campo morfogenético, observando a sincronicidade da vida e a conexão com a energia de cada Kim, eu entrava em paz, eu me conectava com uma vibração mais pacífica, porque a gente também para um pouco de querer controlar a vida, de querer dominar as coisas, de querer dominar a natureza, dominar esse feminino, né? Então, assim, a gente pacifica, não à toa a gente estuda isso na ONG Paz Sem Fronteiras, né? Porque isso é um estabilizador do nosso coração, é um pacificador, porque, peraí, eu vou entrar em sintonia e observar e perceber e me harmonizar
com os sinais, né? Com a lei do tempo e com os sinais que a vida traz. Então, eu acho que tem também essa coisa subjetiva, né, que pacifica a gente. E é legal a gente, além do calendário gregoriano, começar a ter esse outro calendário mais pacífico, mais harmônico, nos guiando, né? Não, com certeza. E isso da presença, né? A presença pacifica. Porque quando a gente fica na angústia, na mágoa, fica preso em coisas que já foram, né? Muitas pessoas sofrem por não estarem na presença. Ou fica na ansiedade do que está por vir, aquilo nem aconteceu e você já tá. Ai, meu Deus. Ai, o que vai acontecer? Eu tô desesperada. Ou tá lá preso em alguma mágoa, em alguma dor, alguma questão, ou até numa alegria mesmo, que já foi, já foi. Tem tantas outras coisas por virem, né? Então a gente está aqui no presente e essa presença pacifica. E o sincronário e a lei do tempo, né? Os Kins trazem para a gente sempre essa presença, né? A gente está na onda do mago. Então a onda do mago que finaliza hoje, ela é justamente a presença. É a intemporalidade, é esse lugar de se abrir, a receptividade para o que está acontecendo. Às vezes a gente faz um plano, lança uma semente, uma intenção, mas na hora de acontecer, o momento presente está pedindo outra coisa. Se a gente fica na rigidez, nessa coisa do controle, né, da praticidade, que quer fazer tudo daquele jeito que foi esquematizado, a gente perde a magia do presente. Né, o que está se apresentando agora? O que mais eu posso criar? Porque daí é arte, como você colocou na introdução, tempo é arte. Então a gente está aqui para vivenciar essa arte o tempo todo, para criar aqui na Terra essa obra de arte. Né? Então eu falei do sincronário, que é a parte cíclica, né? Esse movimento dos planetas e o movimento do Sol, da Lua, da Terra, e aí a gente entra então no Tzolk'in, que é a outra parte da lei do tempo, que traz a parte sincrônica, que é a quarta dimensão. Então, José Arguelles tem um trecho dele que ele fala, né, que nós estamos na terceira e na quarta dimensão ao mesmo tempo. E a quarta dimensão ela é maior e envolve a terceira dimensão. Então, a terceira é essa que a gente consegue ver, consegue tocar, tem forma, tem cor, mas e a quarta dimensão? O que é o tempo? A gente não consegue descrever o que é o tempo, no máximo a gente consegue sentir. E com esses códigos, com os Kins, a gente consegue trazer essa sincronicidade. O tempo como fator que sincroniza tudo. E daí fica muito mais simples da gente perceber uma oportunidade, da gente perceber um sinal, da gente honrar a nossa intuição, da gente trazer essa racionalidade junto com a nossa intuição. Não é uma coisa ou outra, é sair dessa ilusão da dualidade, de que ou eu vou pensar racionalmente ou eu vou sentir. Ou é o feminino ou é o masculino. Sendo que tudo está coexistindo ao mesmo tempo. É esse equilíbrio, é esse caminho do meio que a gente está buscando. E o sincronário traz isso. Cada dia traz uma frequência de um dos selos, junto com um dos tons, né? Porque para quem não conhece a matriz do Tzolk'in, ela é, né, aqui. Deixa eu mostrar novamente. Mostra. Essa matriz aqui, ela tem os 20 selos aqui na vertical e 13 tons. Na verdade, aqui na horizontal, né? Na vertical não são os 13 tons exatos, porque a matriz ela vai sendo lida assim, né? De cima para baixo. Parece um DNA, né, Mar? Isso, esses verdinhos são. É como se fosse o desenho do DNA mesmo, que são os portais de ativação da galáxia. Os portais. Então, eu sou muito ligada nos portais, que eu sempre entendi intuitivamente que dia de portal é quando as dimensões estão menos separadas. É como se a comunicação interdimensional fosse mais fluida. É isso mesmo? É isso mesmo. Os véus, né, das dimensões são mais sutis. Então, e o que eu acho legal também, que eu já vi pessoas falando ok, é um dia de portal, mas isso não quer dizer que esse dia é mais importante do que outro dia. É só uma outra vivência, é uma outra percepção. Então, dentro dessa matriz, dentro do sincronário, todos os dias são maravilhosos. Todos os dias são oportunidades para a gente criar, para a gente se conhecer mais, para a gente acessar o nosso ser, nossa multidimensionalidade, né? Então, são esses 20 selos
que seguem as cores vermelha, branca, azul, amarela. Vermelho, branco, azul, amarelo. Os vermelhos, eles são os iniciadores, trazem essa energia forte de início, né? De começo, de ter essa energia vital, né? Bem acesa. As águas do nascimento, as emoções, então são selos que vão trazendo esse início. Os brancos vêm para refinar. E esse refinamento é esse lugar de isso sim, isso não, esse entendimento, né, de ir lapidando. Você é... Sou enlaçador de mundos harmônico. Ah, que legal! Eu sou semente harmônica também, eu sou do tom harmônico. Sim. E daí os tons, né? Então, os brancos, eles são os refinadores, os azuis, eles vêm para transformar, trazer essa realização, né? Vem para colocar em ação essa energia que foi iniciada e refinada. E os amarelos, eles vêm para amadurecer, trazer a sabedoria e trazer o amadurecimento dessa energia. Daí as cores vão se repetindo. A gente pode até, hoje é dia de enlaçador. Mas isso. Que doido, eu achei que esse negócio ia ficar dando para ver melhor. Porque ela é um quadradinho, né, só. Daí as imagens que são retangulares não ficam, né? Então, mas enfim, eu fui cortar e eu não devia ter feito isso, mas tudo bem, a gente vai aprendendo. O que eu vi de hoje é que, por exemplo, o Antípoda, foi assim que eu comecei a minha conexão com o sincronário Maia, né? Olhar o Kim do dia. O meu também, claro, mas olhar o Kim do dia. O Antípoda é o guerreiro, né? E aí, isso faz parte da minha vida, esse é o meu Kim, né? Só que é em outro tom. Mas, assim, eu fiquei pensando já nessa energia do dia, que eu estava tendo alguns desafios, né? Eu vim para cá hoje, eu tive que fazer um movimento, aí cheguei aqui não tinha energia. Então, assim, alguns desafios onde é preciso a inteligência e a postura do guerreiro, né? Que se move pela inteligência. Porque é legal você falar sobre isso no sincronário Maia, o Antípoda, que seria, né, o desafio. Ele, se a gente paralisa diante dele, a gente está no nosso ponto fraco. Mas se a gente transcende ele, a gente se potencializa. Então, por exemplo, a gente tem um amigo, o Jonas, que é muito doido, que ele faz toda a leitura. Por exemplo, Onda Encantada, ele não lê a onda, ele lê a onda correta, mas ele lê a onda reversa, que seria a onda desafio da onda que aparece, né? Então, assim, ele faz toda a leitura do que é o desafio, porque se a gente encara o desafio e transcende o desafio, ele é a nossa maior potência, né? É a criptonita do super-homem. Se você quiser falar sobre isso. É isso mesmo. Acho que uma das coisas que mais transformou dentro de mim foi esse olhar para o desafio. De quando algo desafia, não é a gente pode encarar como um problema, paralisar e fazer daquilo um grande paralisador na nossa vida mesmo, ou a gente pode encarar o desafio como uma forma de se fortalecer, de enxergar aquilo que a gente não estava conseguindo enxergar. Se a gente parar para pensar nos desafios da nossa vida, muitas vezes vem para mostrar coisas, você tá. Porque o desafio na onda é o número 2. Né? Então, os Kins, essa matriz do Tzolk'in, ela vai se dividindo de 13. Na verdade, ela se divide de muitas formas. Uma delas é de 13 em 13, que é uma onda. Então, a gente começa aqui no 1, vem até o 13, depois começa o 1 de novo, vai até o 13. Tem 20 divisões de 13 dentro dessa matriz, que são as ondas encantadas. Então, a gente tem os 20 selos que eu estava falando e tem os 13 tons que trazem movimento para essas energias solares, que vão trazer o propósito. Então, o desenho da onda, né, que... Deixa eu ver se eu acho uma aqui para mostrar. Aquele que você me mandou também, amiga, ficou tudo grandão, não dá para ver nada. Fica grandão, né? Mas, enfim, o desenho de uma onda, ela é como se fosse começar, uma ondinha assim, né? Como vai quase começar uma espiral ali. E são 13. E dentro dessa onda, a gente tem no primeiro dia o propósito, no segundo dia o desafio, no terceiro dia a ativação do serviço, no quarto dia a definição da forma, no quinto dia a irradiação desse propósito, no sexto dia a organização,
No sétimo, o alinhamento, né? Como seres ressonantes, traz essa canalização, a harmonização. O oitavo dia da integridade, o nono dia da intenção, o 10º dia da manifestação, o 11º da liberação, da libertação, o 12º da cooperação e o 13º da presença, da transcendência. Então, de 13 em 13 dias, a gente faz esse giro. Vai passando por propósitos diferentes, por desafios diferentes, para a gente ativar isso dentro da gente. O número 2 é o desafio. O que é o número 2? É isso aqui. Então, se a gente fica aqui, vem um desafio e fala, olha aqui, tá? Esse lado tá desequilibrado. Então, cabe a nós enxergar esse desafio como um fator que vai trazer esse equilíbrio para a nossa vida. Poxa, realmente não estava conseguindo enxergar isso sozinha. Né? Então, no caso do enlaçador, o enlaçador, que é o dia de hoje, ele é o desapego, é a morte, é esse portal da morte e renascimento, né? Vida e morte, que vai enlaçando os mundos, que vai trazendo essa conexão com o espírito e libertando, trazendo a liberação daquilo que já findou na nossa vida e que às vezes já está gerando um peso, porque a gente não está conseguindo se libertar, para que a gente enxergue novas oportunidades. E com isso pode vir o medo de liberar tudo isso, o medo da morte. E aí é o desafio, justamente, a coragem do guerreiro, a coragem, a inteligência, o questionamento, se questionar por que eu estou levando isso junto comigo, quais são os pesos da minha vida que eu estou podendo, seja dentro do nosso guarda-roupa, liberar espaço, tirar coisas da nossa casa que já não tem mais utilidade para a nossa vida e pode ter para outra pessoa, pode renascer na vida de outra pessoa de uma nova forma, sejam nossas emoções, que a gente está carregando ali alguma dor, está carregando alguma mágoa, né, segurando alguma coisa que está impedindo a gente de enxergar as oportunidades que a vida tem para nos trazer agora, porque a gente está dentro da onda do mago. Então, na onda encantada, o primeiro dia é o que vai reger todos os próximos 13. Então, a gente está na onda do mago. O número 1 dessa onda é o mago magnético, que está trazendo essa intemporalidade, está trazendo a receptividade. E a transcendência do mago é através da liberação. Como é que a gente vai se manter na presença se a gente fica pensando lá? Ah, é porque no ano 2000 aconteceu tal coisa na minha vida e eu queria que fosse daquele jeito, que antes da pandemia ou depois que a pandemia passar eu vou fazer tal coisa e vai ser assim, assim. É agora, gente, é agora. Por mais desafiador que esteja, é o que a gente tem, é o agora. Então, a oportunidade de se libertar, de enxergar as oportunidades da vida, está no agora. Então, essa é a transcendência, é assim que a gente voa nessa onda, para iniciar uma nova onda, que amanhã começa a onda da mão, que é a onda da realização. Então, a gente se mantém presente, a gente voa através dessa liberação, através da morte, né? De deixar ir mesmo, porque quando a gente deixa aí, a gente abre espaço para que outras coisas nasçam. E aí vem a mão para a gente realizar. A mão é aquela que sente e faz. Põe a mão na massa, constrói. Então, amanhã vai vir esse propósito, para nos próximos 13 dias a gente colocar a mão na massa para fazer aquilo que a gente realmente quer fazer aqui na Terra. Né? O que você tem vontade de realizar. Não precisa também abrir agora, quero fazer tudo, né? Atropelar as coisas e querer fazer tudo de uma vez. Não, escolhe o que você quer realizar nesses próximos 13 dias. O que é que você quer conhecer mais, se aprofundar mais, para realmente conseguir realizar. O que eu percebo, Má, é que tem assim uma oportunidade, né? Quase como se fosse assim uma energia que está regendo e a gente pode pegar uma carona nela, né? Uhum. Então, por exemplo, a coisa do portal. Ai, quando eu sei que é dia de portal, às vezes até a gente vai se conectando tanto, a gente vai ficando tão sincrônico que às vezes eu falo, gente, parece que hoje é dia de portal. E quando eu vou olhar, né? Porque nem todo dia eu olho qual é o Kim. Às vezes está um dia assim muito divertido, eu vou olhar é o macaco. Às vezes está um dia muita energia vital, eu vou olhar é a serpente. Então, assim, essas sincronicidades acontecem o tempo todo. Então, quando assim, é dia de portal, aí eu falo, caramba, agora hoje está aquela comunicação mais aberta, com a multidimensionalidade. É legal para a gente aproveitar a onda do momento, a energia do momento. E aí você falando, né, dos próximos 13 dias, aliás, a gente marcou hoje
pensando já nessa preparação da próxima onda encantada, que é da mão, né? Então, 13 dias de uma energia que favorece a realização. E tem uma outra coisa da mão também, eu quero que você fale se é isso mesmo, que é a cura. Então, é Uhum, muito interessante porque, assim, intuitivamente eu percebo que a mão são essas energias de realizar na matéria e isso traz a cura. Porque o que é a realização na matéria? O que é a ação na matéria? É quando a gente une o corpo e o espírito. É uhum. quando a gente une todas as nossas potencialidades, né? Físicas, espirituais, o mundo da matéria, o mundo sutil, tá tudo convergindo para uma mesma realização. E o que é a nossa vida aqui na terceira dimensão? É a materialização. Porque É. depois o mundo espiritual, só espiritual, é depois que a gente desencarnar, né? Então, assim, a nossa cura, a nossa transcendência na matéria é realizar, é a ação no agora. A ação só pode acontecer no agora. A gente nunca pode agir nem no passado, nem no futuro. Então, sempre vai ter É. uma ação no agora. Então, olha como, quando a gente vai se abrindo para perceber os significados desses arquétipos, como, por exemplo, agora a mão, como vai chegando, vai abrindo uns portais de percepção que são muito mais intuitivos do que racionais, né? A razão vai só costurando o que a intuição nos revela. Então, é muito bonito isso. E aí, eu não sei se a gente pode, por exemplo, falar dessa onda encantada, né, como canal de conexão para o que está por vir nos próximos 13 dias. Porque é interessante você saber, a gente pode ficar aqui, sei lá, quase 2 horas falando, então a gente também não precisa ter pressa, né, de falar Uhum. tudo ao mesmo tempo, mas talvez seja bom falar da onda encantada. Legal, vamos falar assim. Exatamente isso que você falou da cura é uma das palavras-chave. Cada selo tem 3 palavras-chave, né? E a mão, ela é o conhecimento, a cura e a realização. Então, é esse lugar de aprofundar o seu conhecimento e nisso você vai encontrando maneiras de trazer para a realidade, trazer para a matéria e manifestar essas curas, né? Esse lugar, eu gosto muito do selo da mão porque traz esse lugar. Quantas curas não existem, né? Curas energéticas através da mão, e ao mesmo tempo, quantas coisas não são construídas através da mão, né? Essa coisa de fazer mesmo, de dar forma. Então, é esse lugar do sutil e também do fazer. Né, dessas curas que vêm de dentro para fora e a gente vai trazendo para a matéria. Porque muitas vezes a gente pode ficar só, então estou trabalhando minha espiritualidade, vou ficar aqui só no espírito, né? E essa questão de materializar é muito importante, porque isso vai acontecer. As manifestações, as materializações, elas vão acontecer, mas se a gente coloca a consciência e traz nesse lugar de trazer cura, que as nossas realizações tragam não só a cura para nós, mas para o planeta, que já passou da hora da gente se conectar com isso, né? De as minhas realizações, elas precisam ser boas para mim e para o todo. Não adianta ser bom para mim e destruir o planeta, né? Trazer poluição, trazer esse olhar só para mim e daí não estou olhando para o todo. Quando a gente conecta com o todo, as nossas realizações são muito mais potentes, né? Então, o nosso propósito vai ser a mão. E aí nós temos como desafio dessa onda a estrela, que é o número 2, né? Que vai trazer isso que a gente estava falando dessa dança, porque o número 1, ele magnetiza, ele traz esse todo. Né? E daí vem o número 2 e já traz essa dança dos opostos. E esses opostos se integrando. Eles estão, essas polaridades, né, que estão... Você até falou sobre isso na nossa conversa, é bem legal que você trouxe sobre essas energias, se você quiser falar também, mas elas estão conversando, elas estão juntas, unidas, né? Não, então é isso ou aquilo, elas estão juntas para que a gente consiga encontrar esse equilíbrio. Justamente a estrela vai trazer isso, que é a harmonia, é a arte. Então, para a gente realizar e para a gente transcender esse desafio, para a gente conseguir olhar para esses desafios de forma mais pacífica, se fortalecendo, é através da arte, através da beleza, de olhar para a natureza, de enxergar essa beleza natural das coisas,
de nós mesmos, não essa beleza padronizada, né, que é vendida, Fabricada, né? Artificial. fabricada. Exatamente. É tudo. Aqui, essa conexão com esses símbolos, com esse tempo, é o tempo natural. O nosso tempo natural, o tempo natural das coisas, dos ciclos. E a estrela, ela traz uma harmonia muito grande. O próprio símbolo dela, né? Quando vocês forem olhar aí, né, no site do Tzolk'in, tem tudo isso. Dá para você clicar em cada selo, ver o que cada um significa. Aqui a gente está lançando informações, né? Para quem nunca ouviu falar, deve estar, meu Deus, por onde começar? Mas de pouquinho em pouquinho vocês vão acessando esses símbolos e vai dando para entender mais. Então, essa harmonia, cuidar também para não ficar muito no perfeccionismo, porque a estrela ela é tão harmônica, é tanta beleza, tanta coisa que pode vir esse lugar de perfeccionismo. E às vezes, para a gente realizar alguma coisa, é melhor feito do que perfeito, né? Então, Adoro. porque às vezes eu me vejo muito nisso. Quantas coisas eu já deixei de fazer por não estar do jeitinho que eu queria e tal. Inclusive, amiga, é legal a gente abrir aqui um parêntese, porque a Marcela vai lançar assim, um canal de informação do Sincronário Maia, da Lei do Tempo, e a gente estava quase adiando essa live para ir no tempo perfeito, né? Falei, Isso, amiga, essa é só a primeira live, vamos fazer. é isso mesmo. Não, Muito. amiga, eu sou virginiana, né? Então, assim, há alguns anos, desde que eu comecei esse processo assim de autoconhecimento mais profundo, que eu hoje criei um gosto por fazer as coisas, mesmo que não esteja perfeita, porque para Uhum. mim tinha que estar perfeito, isso me travava demais, o medo de errar, o medo de me expor e mostrar a minha imperfeição. Então hoje é assim, ó, o medo tá comigo, né? Eu olho para ele, e falo, ai meu Deus, que imperfeição. Mas vamos lá, estamos juntos, É. entendeu? A imperfeição, o medo, assim, a gente anda em turma agora, entendeu? Porque eu me travava, e agora não, tá imperfeito, tá bom também, né? Então é bem isso. E a gente vai aprendendo também, o próprio macaco traz isso, né? Que o imprevisto, o inesperado, ele pode ser o lado certo, né? Pode ser o que estava justamente precisando ali, tanto que macaco e estrela eles se auxiliam, porque é esse lugar de essa perfeição, essa harmonia, e daí vem o macaco e fala, ó, dá para brincar, dá para Não, ser. amiga, deixa eu fazer outro parêntese aqui, porque eu morria de medo do macaco. Eu morria de medo. Não, e aí eu vou te contar uma coisa que é interessante. Eu percebi que. Porque como é que eu consegui transcender esse medo? Eu percebi que toda vez que eu ficava rígida e travava porque não conseguia controlar uma situação, eu pagava mico. Só que se você trava, você paga mico. Se você fica maleável e joga com a situação, você brinca com ela e você potencializa aquilo que saiu do controle. E aí eu entendi isso. E aí foi uma chave, porque eu tinha medo do macaco. A Anitta sabe, a Anitta é uma amiga nossa que também super domina esse estudo. E eu lembro de uma vez, o meu primeiro livro, eu marquei com o editor para conversar com ele. E aí eu pensei, depois que eu marquei, eu pensei, vou ver se é dia do macaco. Quando eu olhei, era dia do macaco. Amiga, eu liguei para a Anitta, eu falei, amiga, eu vou desmarcar, eu marquei dia do macaco. Só que aí eu pensei, né? Eu falei, não, essa é a grande oportunidade de eu É, transcender isso e entender por que, que exatamente. o macaco me faz tanto medo, né? E não é que eu fui com essa consciência para o encontro, né? Eu falei, caramba, vai ser mico, eu vou transformar esse mico. De fato, tudo que eu falei do medo do sucesso, ele não entendeu, mas eu fiquei 2 horas falando e ele disse, tá bom, me manda isso aí, que eu quero entender mais o que você está falando. E eu fiquei muito feliz com aquele encontro e resultou num livro que foi publicado em tempo recorde. Enfim, e aí a partir daquele evento, eu entendi que o macaco pede flexibilidade, que eu não podia ser rígida com o macaco, né? Eu tenho que deixar a brincadeira comandar a situação. Então, É isso. só uma chavinha aqui. Então, muito legal, porque é isso mesmo, né? O macaco ele convida a nossa criança para brincar e a É, criança ela está presente. Tudo vira brincadeira, tudo vira possibilidade quando a criança está brincando.
E nós temos essa criança aqui dentro, né? É só a gente despertar E a mesmo. gente massacra a nossa criança interna. Esse é um outro Aham, estudo também que eu tenho é, feito. A gente maltrata, a gente não ouve, não bota no colo, a gente ignora. Então, assim, hoje eu percebo que a maioria das pessoas tem uma criança ferida, uhum, abandonada dentro de si, que ela não dá uhum, colo para essa criança. A criança fica é, desesperada e o macaco conecta com ela. Foi bom você trazer isso. legal. Então, esse é o nosso desafio da estrela, né? Então, esse desafio, se ele é olhado como um fortalecimento, ele vem para mostrar aspectos, né? Então, é esse lugar da harmonia, o que está desarmônico na sua vida, o que está precisando de mais equilíbrio, né? Desse caminho do meio, trazer a arte. A arte não só como a profissão artista, né? Como trazer, cantar, dançar, atuar, mas nós estamos criando a nossa vida dia a dia. E isso não está feito, né? O que está por vir não está escrito, não está feito. A gente é que está criando. Então, somos artistas e co-criadores da nossa própria vida. Né? Então, é nesse lugar que a estrela vem. Aí, no tom número 3 nós temos a lua. Então, a ativação do nosso serviço dentro dessa onda vai ser através das nossas emoções, através do sentir, do fluxo. Quando a gente se permite sentir, a gente se permite conectar, a gente se permite essa ativação de dentro para fora e o vínculo. Uma das palavras do tom elétrico é o vínculo. Então, é o número 3 que vem ligando. Então, sair desse lugar do 2 para ativar a energia no número 3. Se a gente não olha para as emoções, se a gente finge que não está sentindo, ou se a gente trava ali o fluxo, né? A lua ela traz o fluxo, porque é a água universal. É essa água que faz parte do nosso ser, que está em abundância no nosso planeta e que vai trazendo esse fluir. Se a gente trava, a gente não se vincula. A gente perde a oportunidade de ativar a nossa energia e de servir, de reconhecer o nosso servir mais profundo, assim, mais verdadeiro, esse lugar que nos dá prazer em servir, né? De oferecer para o mundo aquilo que a gente tem, que a gente gosta. Então é nesse fluir das emoções que a gente vai se vincular para poder realizar, para poder curar, para poder conhecer, né? Que é a onda da mão. É O o tom quarto número, dia. Esse é o quarto dia, o terceiro, o terceiro, o tá? terceiro. O quarto dia vem o cachorro. Então, o cachorro com um amor incondicional, ele traz a forma da nossa ação, essa forma para o nosso pensamento, é o definir, o medir, né? O número 4 traz essa estrutura. E essa estrutura vai vir através do amor, através da lealdade, através da cura. O cachorro, ele traz a cura. Né? Ele vai ali naquela ferida e mexe ali, coloca amor, muito amor para a gente lidar com a gente mesmo e assim conseguir lidar com o outro, né? Conseguir lidar com as nossas relações, honrar quem está junto de nós, os nossos companheiros e companheiras de jornada, e é através do cachorro que a gente vai definindo essas formas, vai trazendo esse olhar para o que eu quero fazer, por que eu quero fazer, de que forma eu quero fazer, vai trazendo esses questionamentos para definir, para trazer, e ao mesmo tempo, o tom número 4 ele já traz como culto a manifestação. Então, a gente, ao mesmo tempo que já consegue pensar essas formas, a gente já consegue também manifestar, né? Já está disponível ali a manifestação, não precisa só ficar arquitetando, pode ser, conheço pessoas que fazem projetos dentro de Ondas Encantadas, ou que já tentaram fazer, e daí no dia 4, então, vai estruturar. O que é que eu quero fazer para conseguir manifestar? Mas a manifestação já pode vir, já pode ser uma coisa assim, né? Pensei e fiz. Sim. Pensei e manifestei. Eu quero só lembrar as pessoas isso, que você está dando a estrutura da próxima onda encantada que começa amanhã, que é a onda da Isso. mão. Então, assim, cada onda tem a sua própria formação. Essa é a próxima onda. Então, só para as pessoas saberem, né, que cada onda tem a sua seu corpo, né, sua transcendência. Isso mesmo. Aí no dia número 5, que é o tom harmônico, que é o momento da onda, tem uma coluna inicial, o 5 é o que faz ali a esquininha, né? Que vai fazer essa virada da onda. Então ele vai irradiar, ele volta para a cor que iniciou. Então a cor da mão é azul.
Agora a gente retorna para o azul novamente, que vai ser o macaco. O macaco harmônico é o que vai irradiar. Então, justamente o que a gente estava falando aqui do macaco, o que irradia esse propósito da mão? O que potencializa a realização? É a alegria do macaco. O inesperado. Então, às vezes, a gente está ali para realizar um projeto e vem algo inesperado. E aí, o que você faz? Ah, eu não vou mais fazer, porque isso aqui não estava nos meus planos, não era bem isso que eu estava pensando. Não, eu vou brincar, como a Ingra estava falando, eu vou brincar, ao invés de pagar mico, eu vou pular de galho em galho, eu vou dar uma risada, não vou me levar tão a sério, porque a gente tem isso, né, de vai crescendo, e daí acho que o adulto tem que ser aquela coisa séria, rígida. Imagina, o riso é libertador, né? O riso, ele vem para transformar essa nossa rigidez, né, e trazer, não é rir de tudo, né, não é essa coisa do deboche, mas é um lugar de brincadeira, é coisa séria, né? Quando a gente se coloca para brincar na vida, de dar risada e de enxergar a magia. Uma das palavras do macaco é magia. Então, quando a gente brinca, a gente ativa esse brilho no olho, né? De enxergar a magia das coisas, de conseguir enxergar o não óbvio, de olhar para uma situação e enxergar aquilo que está escondidinho ali. Um ilusionista, por exemplo, quando a gente vê um show de mágica, né, a gente fica... que ele brinca com esse lugar da ilusão, ele brinca, ele faz essa magia acontecer e a gente fica encantado, né? Então, ao invés de se iludir, de ficar nesse mundo da ilusão, a gente brinca com isso. Porque o universo é essa brincadeira, né? Essa mudança o tempo inteiro. Então eu percebo, assim, dentro disso que você falou, me veio muito isso agora, assim. A grande ilusão é achar que as coisas são fixas e controláveis. Né? Essa é a ilusão negativa que nos tira da realidade. Qual é a realidade? Né? E existem hoje muitas comprovações de leis universais que comprovam isso mesmo. Né? A realidade é que está tudo mudando o tempo inteiro. A gente é feito de 90% de espaços vazios que estão numa dança cósmica de acordo com a nossa energia, com a nossa vibração, né? Com o nosso diálogo energético com os outros seres, não só os humanos, né? Então, meu Deus, é muita mágica mesmo. A vida é mágica, né? Isso. A natureza, né? Se a gente olhar para a natureza, é pura magia. Pura é magia. Muito lindo, né? Os processos, os ciclos, e nós somos parte disso. Nós somos a natureza também. Essa magia faz parte de quem nós somos. E aí a gente vai para o tom número 6, que é o tom rítmico. Ele auxilia também, ele está conectado ao tom do desafio. Então ele traz esse movimento. Isso que você falou, né? De a vida está em movimento. Está o tempo todo se movimentando. Então se a gente parar, a gente desequilibra. Né? Se a gente está ali andando, está no fluxo, mesmo que a gente dê uma desacelerada, é encontrar o seu ritmo natural. E aí vem o humano rítmico, trazendo a sabedoria, o livre-arbítrio, o olhar para as nossas escolhas, o que é que a gente tem escolhido, o que é que a gente tem feito na nossa vida, o quanto de sabedoria a gente está colocando nas nossas escolhas para equilibrar a nossa vida, para conseguir encontrar o nosso próprio ritmo, a nossa dança cósmica, que você também citou agora, né? A gente está em movimento e às vezes a gente fica se comparando e querendo fazer no ritmo do outro, ou num ritmo que é imposto por muito tempo, né? Vem se colocando essa coisa engessada, de todo mundo fazendo igual, as mesmas coisas, e cada ser é tão único, tem uma singularidade tão específica, que como que a gente vai fazer tudo igual? A graça está justamente em fazer diferente, em trazer a nossa sabedoria, trazer isso que já faz parte de nós, independe de cultura, independe de estudo, é uma sabedoria que faz parte de quem nós somos, como seres humanos, já está em nós. E se a gente fica muito nesse lugar do racional também, do intelecto, a gente perde também essa sabedoria inata que está aqui, e às vezes está gritando, mostrando o caminho, e a gente está aqui, cabeção. Né? Então é importante a gente trazer esse lugar da influência também, o que nos influencia e como a gente influencia as pessoas, o humano traz isso também. Então, para esses ritmos, né? Às vezes a gente está buscando influência em pessoas, né, situações que estão tirando o nosso ritmo natural, que estão fazendo com que a gente queira se adaptar a um ritmo que não é o nosso.
É importante a gente encontrar, porque nós influenciamos e somos influenciados, isso é um fato, né? Não tem como, e isso é bom a gente receber influências positivas, né? Mas a gente ter consciência disso, né, Má? Porque assim, o que É, fecunda as minhas ideias, né? A gente isso. está sempre sendo, né, esse é um dos princípios herméticos, né, do gênero, o masculino e o feminino. Uhum, Então, existe uma fecundação e uma gestação de ideias, de projetos, de quem nós somos. Então, assim, quem me fecunda no nível das ideias e de quem eu sou, né? A uhum, gente tem né, tem um trabalho midiático, por exemplo, né, de mídia, de noticiário e tudo, que nos fecunda, só que isso acontece de uhum. maneira inconsciente. Então, para mim, a grande questão é que a gente perceba o que está nos fecundando, né, enquanto seres, né, o que participa da minha formação e o que contribui para a minha vibração e quem eu sou no mundo, né, como eu sou, como eu estou e como eu me relaciono com as pessoas, o que determina, né, esse meu conjunto de quem é Ingra, né? Então, assim, quais são as influências que eu quero para mim? É interessante que a gente possa fazer essa escolha inconscientemente, né? Que a gente não seja manipulado, né? Por Uhum. mídia, noticiário, interferências no dia a dia de pessoas tóxicas. Então, eu acho que tem a ver com isso que você está falando. A gente ter mais consciência, assim, quem me fecunda, né? Completamente, completamente. Isso é muito importante a gente colocar essa sabedoria mesmo, né? De escolher sabiamente as pessoas que a gente deixa chegar perto da gente, as informações que a gente acessa, porque vão fecundar, né? É. De alguma forma vão acessar nosso campo e vão gerar alguma coisa ali. Então é muito importante a gente prestar atenção nisso e também prestar atenção em como a gente está influenciando as pessoas, o que, que a gente está colocando para fora, né? De que maneira a gente está utilizando dessa nossa influência no todo. E aí a gente chega no centro da onda, que é o número 7, né? Que traz, então são 13 dias, são seis Kings para iniciar, 6 tons, e 6 Kings que finalizam, e o central, que no nosso corpo, os tons, eles estão associados às nossas grandes articulações. E o tom número 7 é o nosso pescoço, é esse centro. Então, ele traz esse alinhamento dos nossos chakras, traz a canalização, é esse momento de harmonizar e de canalizar e alinhar a nossa frequência. É o tom ressonante, e nós somos seres ressonantes. Então, essa vibração, né, a gente vai atraindo para a nossa vida a partir do que a gente está vibrando. Né? E daí a gente traz o caminhante do céu nesse tom, né, no centro da onda. Vem esse selo que é o aventureiro. Ele caminha entre as dimensões, ele salta, ele vai se aventurando, ele vai nessa aventura, não é vou para qualquer lugar de qualquer jeito, ele tem a vigilância como uma das palavras-chave. Então ele faz essa viagem na atenção plena, de prestar atenção onde é que está, quais são os sinais, o que esse espaço está apresentando. Uma das palavras também é o espaço, é o poder do espaço que o caminhante traz. Então, é esse lugar de honrar o espaço em que a gente está, de explorar esse espaço de uma maneira consciente, essa exploração a fim de conhecer melhor onde a gente está, esses espaços internos também, né? Às vezes a gente acha que o explorar é só ir para fora, né? Viajar e conhecer o mundo, mas e dentro? Quanto a gente tem explorado os nossos espaços internos, né? E assim a gente vai, tudo dentro e fora, o tempo todo. Então, quanto mais a gente conhece fora, também mais a gente conhece dentro. E quanto mais a gente mergulha dentro, mais a gente vai conhecendo os mistérios da vida. E então é o caminhante que vem para centrar, né, para trazer esse alinhamento do nosso ser, para harmonizar a onda, trazendo coragem também para a gente se aventurar, de dar esse passo, né? Eu gosto muito disso às vezes a gente não está vendo o caminho não está ali nítido para a gente saber, porque às vezes a gente precisa, nesse lugar do controle precisa saber exatamente onde você vai pisar. E a magia está justamente em não saber. E o caminhante, ele confia na sua intuição, ele está conectado na sua intuição, ele dá o passo confiante de que não está dando esse passo assim, eu não sei onde é que eu vou cair. Eu posso não saber, mas eu tô sentindo aqui dentro que é aqui que eu quero ir,
e que eu preciso ir, mesmo que se apresentem desafios, né? A gente vai saber lidar, a gente vai ter bagagem para lidar com isso, porque a gente está na conexão da nossa intuição. Tem uma imagem que eu gosto com relação a isso, que é a gente se atirar no precipício e as asas nascem, né? Mas a gente precisa se atirar primeiro, né? Tem isso de do passo, ou o universo vai dar o chão, né? Vai trazer esse chão, ou a asa bate Ah, mesmo. E a gente voa, é é. isso mesmo. E aí a gente vai para o tom número 8, que é a integridade, que traz esse lugar de integrar o nosso ser, né? Mente, corpo, espírito, coração, tudo isso integrado através do mago, através da presença, da intemporalidade. Então ele vem para trazer a receptividade, para a gente se abrir para o momento presente. Então a gente está na onda da realização, lembrando sempre, né, que o nosso propósito na onda é a mão. E a integridade dessa onda, a maneira como a gente traz essa integração e traz esse olhar mais profundo com os nossos valores, aquilo que a gente acredita, né? De honrar aquilo que a gente acredita, se abrir também para transformar. Às vezes o que era nos tornava íntegros e íntegras num momento já não é mais. Também ter coragem de se abrir. O que é o momento presente? O que eu acredito hoje? Tá tudo bem mudar de opinião, mudar de ideia, é maravilhoso. A gente está se conhecendo, a gente está conhecendo o mundo. Que bom que a gente se transforma, né? Então, o que o momento presente está trazendo? De que forma você integra o seu ser no aqui e agora? E o tom número 8, ele também está relacionado com o tom da forma. Então, ele vem para modelar, ele vem trazendo um molde, mas que está vivo. No presente, isso está vivo, não é uma coisa engessada. Ele vem harmonizando também, modelando e integrando, trazendo, porque às vezes a gente está pensando uma coisa, falando outra, fazendo outra, e isso fica tudo assim, né? A gente Desconectado, consegue desconectado e aí a gente não realiza nada, porque não está inteira em tudo que está fazendo. Então é conseguir trazer essa mente em harmonia com o que você está sentindo, em harmonia com o que você está falando, em harmonia com o que você está fazendo. Tudo isso junto, interligado. É a verdade, né? É a É a verdade, verdade. E a exatamente. verdade traz uma força impressionante. Assim, eu tenho observado que, por exemplo, nessa questão das nossas imperfeições, né? Se eu estou vivendo um momento onde eu percebo alguma fragilidade minha, sei lá o que, não tô sabendo explicar alguma coisa, por exemplo, uma coisa bem básica, não estou sabendo explicar. Eu me sinto enfraquecida por não saber explicar. No momento que eu assumo que aquilo não está acontecendo, eu me alinho com a verdade e vem a força. É Uhum. impressionante, amiga. Assim que eu falo assim, não estou sabendo explicar isso. Eu aceito a verdade. E aí vem a Que força. legal. E a partir dessa presença, eu posso transformar e me conectar de novo com uma nova maneira de dizer o que eu não estava conseguindo. Mas vem a força quando a gente se alinha com a verdade. É impressionante. É isso. E a verdade do nosso ser, né? Do nosso coração, de conseguir honrar isso, porque às vezes a gente fica olhando tanto para fora que fica levando como verdade a verdade de outras De outra pessoas, né? coisa. O Então, que a o gente que é quer verdade? parecer, né? Isso, o que é verdadeiro para você nesse momento? Pode ser que daqui a pouco não seja mais isso, mas agora, o que é que você está sentindo agora? O mago, ele convida isso, né? E daí a nossa magia tá nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. É assim que a gente faz magia aqui na Terra, né? Então, prestar atenção no que você tem falado, porque isso vai se tornando a sua realidade também. E aí, no tom número 9 voltamos para a cor azul, e aí vem a águia. A águia traz a intenção. Então, a realização, eu acho muito legal que nessa estrutura da onda, a intenção já vem com a palavra realização. Então, as nossas intenções já realizam. Quando a gente lança uma intenção, quando a gente lança essa semente no espaço, né? Quando a gente realmente traz essa mente conectada para realizar e realmente consegue visualizar, porque a águia é esse Visão. poder da visão, é a mente. Então aqui vem essa visão ampla de sair desse lugarzinho pequeno do nosso umbigo, de conseguir enxergar só a nossa realidade e ampliar, voar, trazer o voo da águia para conseguir enxergar o todo.
Então, quando a gente lança as nossas intenções nesse lugar, é muito potente e já realiza. Então, prestar atenção no que a gente está lançando, porque muitas vezes a gente vai realizando e vai lançando as intenções e vai manifestando sem ter consciência nenhuma. Então, quando a gente coloca essa consciência, quando a gente traz essa conexão com a mente planetária, de receber informações e também lançar informações nessa rede, nós estamos totalmente conectados. Não por causa desse celular aqui, do Wi-Fi, a gente tem essa conexão que faz parte do nosso ser, a nossa telepatia, essa rede, né, de pensamentos, essa rede planetária que nós estamos. Então, quando eu transformo alguma coisa em mim, eu estou transformando a rede. Quando eu lanço um pensamento, né, às vezes a gente está lançando, o que, que a gente está lançando para essa rede? Né? Quais pensamentos a gente está fazendo circular por aí? Né? E também a gente está acessando, porque a gente vai recebendo também dessa rede. E a águia, ela expande e conecta, né, nesse lugar. Então, as nossas realizações, elas pedem essa intenção coletiva, é sair desse lugar individual, cada vez mais. Né? A gente está aí falando de era de aquário, né, que é a coletividade. Então, as nossas realizações, elas vêm nesse lugar também. E quanto mais a gente coloca a intenção no coletivo, mais potente é essa manifestação. Né? Se a gente fica só no meu, no que eu quero e não olha para o todo, a gente perde a potência, né? Se a gente parar para olhar o que a gente faz sozinho, a diferença do que a gente faz no coletivo é gritante. Né? Você fazer algo sozinho tem muito menos potência do que você fazer algo, né, com mais pessoas, com outros. São sistemas complexos que vão se conectando e ideias que vão surgindo. E a águia traz isso, né? Essa visão mais ampla. Sim, e fazer para si ou fazer sozinho não tem tanta potência, porque nós somos seres interconectados. Assim, não faz sentido a nossa existência isolada. Inclusive, assim, no corpo humano, né, todas as células trabalham com uma inteligência de cooperação o tempo inteiro, em todo o universo, né? Mas falando do corpo humano, quando uma célula começa a trabalhar com a individualidade e a querer crescer sem limites, é o câncer se estabelecendo no corpo da pessoa. É uma célula que trabalha só para si, que não trabalha na coletividade do corpo, do organismo, e quer crescer indiscriminadamente. Isso é o câncer, é a definição do câncer. E também do vírus. O vírus também é esse que se prolifera no corpo, que ele chegou e mata esse próprio corpo, sabendo que ele também vai morrer, né? Quer dizer, então, assim, a gente né? é uma loucura, né? Mas, assim, observando a natureza, a gente aprende também sobre o nosso comportamento, porque é isso, né? Como você está falando, é um micro dentro do macro, né? É uma outra lei, a lei da correspondência, né? Então, assim, a minha atitude também carrega atitudes internas, celulares, e também se reflete em coletivos maiores, fora do meu ecossistema pessoal, né? Então, assim, pode ter uma relação entre a manifestação de células cancerígenas e a nossa atitude cancerígena no planeta. Pode ter uma relação, faz sentido que tenha uma relação. Total. E o problema é que a gente está agindo assim de maneira inconsciente. Eu não acredito que ninguém faça as coisas por mal, eu sou mal. A gente erra porque a gente não sabe, né? No momento que a gente toma consciência, a gente não é mais capaz de cometer o mesmo erro. O erro acontece por uma falta de consciência. Então, é até interessante, veio aqui essa informação agora para ser dita, porque muda o nosso olhar para as pessoas que estão cometendo erros graves, né? As pessoas que estão machucando outras, que estão destruindo a natureza. A gente precisa olhar para essas pessoas como pessoas que precisam tomar consciência. Elas não excluir essas pessoas da sociedade. Outro dia eu fiz uma live e até veio isso também, né? Esse sistema que a gente cria, sistema carcerário,
sistema de exclusão, querer detonar a pessoa em rede social, xingar, falar mal. Isso não resolve. Muitas vezes é uma atitude do ego, querendo se sentir um pouco melhor, então detona o outro para se sentir melhor. Mas a visão e a ação que realmente pode trazer cura para o planeta é a gente tentar entender como eu posso ajudar essa pessoa ou esse grupo de pessoas a ter mais consciência. No mínimo, manifestar, vibrar essa consciência para esse grupo de pessoas que está inconsciente, né? Vibrar nossa consciência para eles, já que eu estou já num caminho onde eu enxergo um pouco mais, que eu tenho um pouco mais de lucidez, vou vibrar essa lucidez para o corpo coletivo, né? Para o campo mórfico, né? Porque tem um corpo de dor e também tem um campo de consciência, um campo de lucidez, um campo de amor. Então, assim, eu vou colaborar com o corpo de dor, com o corpo de destruição, ou eu vou colaborar com o campo de consciência. Então, a gente não está acostumado a reconhecer que esse corpo de amor, esse campo consciente, ele tem uma força e um poder, às vezes, muito maior do que uma ação, né? Então, assim, a gente precisa entender que as pessoas que estão inconscientes e cometendo erros precisam ser ajudadas e não detonadas, excluídas do sistema. Porque é impossível, amiga, excluir do sistema, né? Agora que eu estou trabalhando já como facilitadora de constelação familiar, uma das 3 leis básicas é a lei do pertencimento. É impossível excluir, ponto. Então, o que você faz com isso? Se jogar debaixo do tapete é pior. Se trancar no quarto escuro é pior. Então, vamos incluir as pessoas que estão desequilibradas. E o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas a se equilibrarem? Qual é a minha contribuição? Essa é a verdadeira contribuição, né? Xingar, detonar, excluir não resolve. Então, a gente tem que também encontrar esse lugar de maturidade, de aceitar as pessoas que estão inconscientes. Porque a gente só vai conseguir ajudar se eu fizer alguma coisa para tirar essa pessoa da inconsciência. Não tirá-la do planeta, isso não é possível, né? Não é possível, exatamente. Daí gera um sofrimento em nós mesmos, né? Por não aceitar, mesmo porque se isso está aí, tá querendo mostrar alguma coisa também pra gente. Onde é que eu encontro isso dentro de mim, né? Quais partes de mim ainda também estão na inconsciência? Porque quando a gente desperta para alguma questão, cuidar também para não se sentir superior a outras pessoas, né? Porque ninguém é superior a ninguém. E às vezes algo que eu já despertei em mim de consciência, outra pessoa não despertou, mas ela despertou algo que eu ainda não despertei. Então, é uma rede, a gente se enxergar como rede. E nesse lugar de irmandade, né? De dar as mãos e querer chegar junto, né? Caminhar junto, porque não adianta nada um sair correndo e chegar em onde que vai chegar, né? Sozinho também. Então, é olhar para a humanidade, é o nosso aprendizado de viver coletivamente. É um desafio. É desafiador mesmo, porque a gente se depara com questões nossas, a gente precisa às vezes parar no meio do caminho para aguardar outros, e outras pessoas vão parar também para nos aguardar. É esse aprendizado de viver no coletivo, né? Que é maravilhoso, é desafiador e transformador. Que acredito que é o que está vindo agora, né? Que vai se abrir cada vez mais, vai ficar escancarado para a gente aprender. E aí a gente vai para o tom número 10, que é o tom planetário, que é o tom da manifestação. Ele traz essa união das nossas intenções com as nossas ações. Vem trazendo, de fato, traz, de fato, a manifestação aqui na Terra daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente já estruturou, daquilo que a gente já trabalhou em muitos tons, né? O número 10 já está se encaminhando para o final da onda, né? E daí a gente vem para a cor amarela, que é o guerreiro planetário. Ele traz a coragem, a ousadia, traz o questionamento, a inteligência para as nossas manifestações. A gente realmente usar dessa inteligência cósmica. É o nosso intelecto bem trabalhado, mas conectado com o cosmos,
né? Sair desse lugar também. Na verdade, não é nem sair desse lugar, mas integrar esse lugar do racional, que quer entender esse lugar científico, do método, com a nossa intuição, com esse lugar do holístico. Que é o Muito masculino, seria o masculino e o feminino. Essa isso, coisa mais focada, mais científica, né? É da isso, energia masculina, não é homem, isso. energia Não, masculina. E a intuição é da energia feminina. exatamente. E é um lugar que eu sinto que a gente ainda acessa pouco, sabe? A gente entrou nessa era da razão, né? A gente está vivenciando essa era da razão, que tudo precisa ser explicado exatamente, se não tem como provar. Como que a gente... Olha o universo ao nosso redor, é tanta É coisa, puro pura mistério. pretensão. É É puro pura mistério. pretensão nossa falar que a gente quer explicar tudo, que se não souber explicar não é. Como assim, gente? Eu tô sentindo como que não é? Aliás, amiga, tem uma informação que eu vi ontem ou anteontem, astrológica, que agora, esse ano, a gente vai ter períodos de uma aspectação entre Saturno e Urano. E justamente falando, trazendo isso para esse ano, que Saturno é a estrutura, é o racional, é o material, né? Aquela coisa fixa, né? Sedimentada, que é um aspecto importante. Mas aí vem Urano e quebra todas as estruturas. Então, dentro da expectação geral, assim, para o próximo período, esse astrólogo falava que muitas coisas fantásticas, extraordinárias iam começar a acontecer, coisas que a gente não encontra muita explicação, mas são reais, são concretas num certo sentido. Então, é dentro disso que você está falando, assim, a gente vai ver muita coisa diferente agora nos próximos tempos. Tô louca para ser surpreendida. Também, exatamente. É se abrir, né, para coisas que a gente desconhece, para conexões que a gente ainda não fez. Porque a gente olha, é aprender com as estruturas também, não é? Isso tudo aqui que a gente está fazendo, nada tá certo. Não, a gente precisou caminhar por esses Precisou, lugares. mas agora precisa quebrar. Precisa quebrar, precisa se libertar, né? Nesse dia de enlaçador, a gente aprende isso, né? A deixar ir essas estruturas, para que a gente possa criar novas realizações, né? Sair desse lugar óbvio, desse lugar que a gente já conhece, que já viu que não deu, né? Já tá vendo que não tá dando certo, ou que deu em algum momento e que agora já não é mais, né? Já foi. Então vamos se abrir mesmo para tudo que pode ser, que é tanta coisa, né? E usar da nossa inteligência, acessar, se questionar, olhar mesmo, não ter, não é nem não ter medo, mas apesar do medo, mergulhar dentro da gente, se questionar e ter coragem de, me questionei, não é isso, não é mais isso, eu achei que era, não é mais. E ter coragem de se reinventar, de sair desse lugar superficial, né, das coisas. Eu acesso superficialmente quem eu sou, as coisas, o que eu faço, vou vivendo assim superficialmente. E quando a gente mergulha, a gente vai descobrindo outras camadas, né? Vai acessando outros lugares e chegando na raiz das coisas, na raiz das nossas crenças, na raiz dos nossos medos, na raiz do que nos dá prazer, do que nos traz alegria. Então, é acessar profundamente esses lugares, né? Para a gente viver com mais propósito, com mais significado mesmo, né? Porque essa experiência aqui na Terra, ela é transformadora. E se a gente não se conecta com isso também, eu vejo que perde o sentido para as pessoas muito facilmente se a gente não se conecta num lugar mais profundo, né? Então, se conhecer mais, e por mais desafiador que seja, mergulhar aí e acessar essa inteligência, conectar com essa inteligência cósmica que nos banha de informação, nos banha de conhecimento. E aí a gente vai para o tom número 11, que é o tom da liberação, da libertação, que vem para dissolver as barreiras, vem para trazer, expandir, né, aquilo que a gente coloca como limite para a gente, e vem também, não é palavra-chave, mas uma vez eu vi como divulgação. O tom espectral, às vezes, ele vem como um lugar de, eu vou abandonar. Isso aqui não é isso.
é você simplesmente colocar para fora, se libertar de algo. Expressar, escrever um livro, né? Expressar. Escrever um livro pode ser um botão espectral. Você está divulgando um pensamento, Liberação, está liberando esse pensamento, essa ideia, né? Então, não é num lugar de jeito nenhum, num lugar de abandono, né? Então, a gente traz aqui no tom espectral vem a Terra, que é a sincronicidade, é a evolução, é a navegação, traz esse lugar de navegar através dos sinais, é o tempo, né? A Terra, a gente está nessa nave, navegando no tempo, né? Num dos escritos do Arguelles, ele coloca, né, que a gente chama de espaçonave, né? Mas é uma nave de tempo, que a gente está navegando aqui, surfando essas ondas, e o tempo, essa sincronicidade vai nos libertando também. Quanto mais a gente entra nesse tempo natural das coisas, parar de forçar um ritmo mecânico, sair um pouco desse horário, né, o relógio, esse tempo irregular, porque o calendário gregoriano ele vai trazendo para a nossa vida também essa irregularidade, né? Se ele é um calendário irregular, é isso que ele está fazendo vibrar na nossa vida há muito tempo. E quando a gente vê que tem outra possibilidade, né, e que é mais harmônico, que é um contato com a natureza, com os ciclos, honrando esses ciclos, por que não experimentar, né? Por que não ver se isso faz sentido para a sua vida e trazer essa conexão com a evolução? Estamos evoluindo, querendo ou não, estamos nessa evolução, junto com a Terra, navegando junto com a Terra. E aí, quanto mais a gente... Pode falar. Diga. Não, pode concluir. Aí eu falo. Quanto mais a gente está em harmonia com a Terra, quanto mais a gente se vê como parte desse grande planeta e se vê como responsável também pela harmonização, pela cura, né? A gente está aqui. A nossa vida é que corre perigo aqui na Terra se a gente não cuidar direitinho, porque a Terra ela vai seguir, ela seguiu com tantos seres, com ou sem a gente. A nossa oportunidade de aprendizado aqui é muito rara, muito preciosa, né? E a gente aprender a cuidar, né, desse planeta, porque a nossa vida depende né, do equilíbrio desse sistema todo. É a nossa vida que depende disso. Então, se a gente não honra a Terra, a gente não está honrando a nossa própria vida. Sim, sim. Que a gente faz parte disso tudo, né? Eu quero só comentar que eu estou lendo assim quase todos os comentários, a gente não pode ler tudo, mas tem muita gente querida aqui na live. Tem o Marcelo pedindo para salvar a live. Vou salvar, se Deus quiser. Se o campo quiser, ela vai ser salva. E, amiga, essa coisa que eu percebo, né, com relação ao calendário, tem muito a ver com a nossa vibração também, né? Então, assim, é como se a gente tivesse um calendário que a gente merece, né? Não querendo dizer que a gente precisa ser castigado de nada, mas assim, a gente estava na vibração do patriarcado, né? A revolução industrial, então a mecanicidade, a artificialidade, a gente precisou viver esse período, né? Então, assim, também um pensamento mais focado, com a visão mais limitada, né? Também fez a ciência se desenvolver, né? Descobrir o átomo, né? Aquela coisa que vai lá no fundo, esse foco, né? A exclusão do feminino fez muita gente sofrer, homens e mulheres, mas foi necessário naquele ciclo do tempo, da nossa própria evolução. E a gente estava vibrando o patriarcado, né? A gente estava vibrando o que é artificial, a exclusão do feminino, né? O medo de encarar o medo, a racionalidade. A gente estava vibrando tudo isso. Então, a gente tinha um calendário, ou tem ainda, óbvio, a gente tem esse calendário aí que vibra na frequência da racionalidade, né, o trabalho desconectado do prazer, dia de semana, fim de semana, né, mundo racional, mundo artificial. No momento que a gente começa a fazer uma transição de vibração, no momento que a gente começa a encontrar essa pacificação dentro da gente e a resgatar na verdade, resgatar a consciência de que a gente está conectado, porque é impossível desconectar da natureza. Então, no momento que a gente começa a sair da ilusão da desconexão e vibrar uma integração com todo o planeta Gaia,
a gente naturalmente vai entrando na lei do tempo natural e vai atraindo um calendário novo, né? Então, assim, Uhum. esse calendário está chegando porque o nosso mundo interno pede uma nova marcação do tempo, né? Uma nova maneira de ser e estar no mundo. Então chega o sincronário Maia e deve ter outros também, mas assim a gente está aqui trazendo uma opção. Mas tem a ver com a nossa vibração interna também, né? De ter o Com calendário que certeza. está alinhado com o que a gente vibra também, né? É chegar no momento que a gente está preparado para vivenciar isso, né? Para Sim. entender o que esses códigos querem dizer, para conseguir de fato colocar isso em ação. Então, cada vez mais eu vejo que as pessoas estão começando a saber o que é, né? No começo, lá em 1990 e pouco, pouquíssimas pessoas acessavam o sincronário, a lei do tempo, né? E hoje em dia já dá para ver que as pessoas, muitas pessoas já sabem seu Kim, né? Já ouviram falar, e daí a mudança mesmo é a gente conseguir se libertar um pouco disso de segunda, terça, quarta, quinta, janeiro, fevereiro, março, abril, saber em que lua a gente está. Depois que eu finalizar a onda, vou até falar que hoje a gente está terminando uma lua, amanhã a gente também começa, além de começar uma onda encantada, a gente também começa a sétima lua do ano, que é o centro do ano. É exatamente a metade. Mas vamos finalizar a onda Tá. para não sair do Ah, foco. e tem umas perguntas aqui também para a gente ler depois. Tá bom. E aí, então, a gente sai da terra espectral, né? Essa liberação, libertação através da sincronicidade. E no tom número 12 é justamente a cooperação, a dedicação ao todo, esse olhar, né, para a rede, é o tom cristal. Então eu vejo mesmo como um grande cristal e cada pessoa tendo partezinha desse cristal, e o cristal não é todo regular. Ele é cada partezinha diferente que forma um todo maravilhoso. Então é isso que o tom cristal nos traz para a gente aprender a se dedicar, a gente aprender a cooperar, como se colocar nesse todo, qual é a nossa forma de contribuição para esse todo. E aí vem o espelho. Então é muito legal que é esse olhar, né, para a sala de espelhos. Isso que eu enxergo no todo, eu tenho aqui dentro de mim, o que eu enxergo em mim existe no todo. Como lidar com isso, limpar esse espelho bem direitinho para enxergar a verdade, ter coragem de enxergar o que esse espelho está mostrando, né? E trazer esse ordenamento natural das coisas, deixar que as coisas encontrem o seu devido lugar, sem querer forçar, né? Então, o espelho, ele traz essa harmonia também, né? O próprio desenho traz o mesmo desenho dos dois lados, então é esse tudo que lá está aqui, né? Então é bem esse olhar da verdade. O espelho mostra a verdade, o que você está enxergando é você. É você. Não tem como, não tem como, por mais desequilibrado, pode estar desequilibrado, você pode não estar gostando, mas é você. É E aí, o que você você. faz com isso? Que nem quando você falou, né? Quando eu aceito que não estou sabendo explicar, aí vem a força da verdade, né? Eu aceito a verdade, eu consigo transformar. Se a gente fica negando os aspectos, como é que a gente vai transformar? Né? Então, é também cuidar para não ficar vendo só aspectos desarmoniosos, né? Conseguir enxergar também as belezas do nosso ser, a nossa potencialidade. É esse equilíbrio de conseguir enxergar tudo que é, não ficar olhando só para uma partezinha do nosso ser, é enxergar esse todo, o infinito, né? Essas muitas camadas que vão se desdobrando. E o espelho vai nos ensinar, então, nessa onda da realização, a colaborar, a trazer a nossa dedicação para o todo para realizar, né? Para trazer esse olhar verdadeiro para a nossa dedicação, e assim a gente aprende traz essa cura, traz a realização e a dedicação através da verdade, através daquilo que é verdadeiro para a gente, daquilo que a gente é, aquilo que a gente tem para oferecer, e também abrir a possibilidade de transformar para ter ainda mais, né? Para conseguir transformar esses aspectos e ter cada vez mais recursos para se dedicar ao todo. E o tom número 13, que é o último, então a gente se liberta dos pesos, a gente se dedica e aí a gente voa. O tom número 13 é a transcendência, é o tom cósmico.
o tom cósmico da presença, da transcendência, vem para trazer o voo mágico da onda. É a maneira como a gente transcende todos os tons que a gente passou. E aí vem a tormenta cósmica para nos libertar. A tormenta, o próprio nome, né? Já, tormenta, estamos no ano da tormenta. E a tormenta, ela é muito sábia, assim, ela vem para ensinar a gente que o caos pode estar acontecendo e ele vai acontecer, ele existe, tá levando, tá limpando, purificando, e existe o centro da tormenta, o olho do furacão, em que nada, e é paz absoluta. Nada bala. Tem uma frase do Nietzsche que eu adoro, que é assim: é preciso carregar em si mesmo o caos para pôr no mundo uma estrela dançante. Ai, que lindo! Adoro. É isso mesmo, é acessar esse lugar do caos e não, mas ao mesmo tempo não se deixar levar Não, é por ficar isso, no olho do furacão. né? Ficar no É olho. ficar ali rodopiando e não sei para onde ir, fica totalmente perdido. Então é num lugar de encontrar essa paz, encontrar esse centro, e entregar para o caos essas estruturas. A tormenta ela leva mesmo aquilo que não tá bem estruturado na nossa vida. Então, que a gente entregue conscientemente, não precisa vir uma tormenta, porque às vezes vem essas tormentas na nossa vida, porque a gente é que não está querendo liberar. Então, não vai liberar, então vou levar, porque está precisando, né? Para viver aqui, nesses tempos, precisa liberar. Então, que a gente escolha conscientemente se libertar, né? Desses padrões, dessas crenças, dessas estruturas, que a gente vai entregando mesmo e novas coisas, e vai gerando mais energia. A tormenta é a autogeração de energia. Então, para a gente voar, a gente precisa se libertar, a gente precisa encontrar esse centro e gerar cada vez mais energia. Porque se a gente fica segurando ali os aspectos, tentando se segurar ali no caos, né? E fica, a gente, ao invés de gerar mais energia, a gente fica consumindo essa energia com coisas que já foram. Ela chega para limpar, né, amiga? Deixa ela limpar. Exatamente. Deixa a tormenta limpar tudo, né? Assim, Exato. não resiste, É né? Não resiste. Então, amados e amadas, esse é o 13º dia dessa onda encantada que começa amanhã, né? Eu acho que eu vou vir todo dia aqui assistir essa live para ver cada dia, muito bom. Tem uma coisa que é importante a gente falar também, amiga, que eu nasci na onda encantada do vento, que é a expressão do espírito, né? E assim, eu me lembro quando eu comecei a me conectar com a minha onda encantada, sei lá, uns 4 anos atrás, eu comecei a vivenciar a minha onda encantada de uma maneira muito produtiva e criativa. Mas nem sempre é assim. Por exemplo, a última onda encantada do vento foi assim: destruição para reconstruir, foi morrer para nascer de novo. Foi assim, eu falei, meu Deus, que onda encantada, desafiadora. Mas eu hoje sei que é tudo para o meu crescimento, né? E nem foi só comigo, assim, várias pessoas que eu conheço enfrentaram muitos desafios na onda do vento, a última que teve agora, enfim. Então, assim, ela também está conectada com todo o universo, ela nem sempre, né, ela traz novas nuances das mesmas energias, né? É isso mesmo, porque a gente está acessando a nossa onda de nascimento, então ela vai despertar. Imagina, a gente vivencia a nossa onda a cada 260 dias. Então imagina quanto a gente não se transforma até essa onda chegar de novo. Então são ciclos dentro de ciclos, mas a gente já está transformado quando esse ciclo se repete. Né? Então, realmente, ela vem para mostrar muitos aspectos e ela pode, dependendo do momento que a gente está vivendo, do momento planetário. Então, imagina, há 260 dias atrás, né, o momento planetário era outro. E daí a onda se manifesta de uma maneira, e daí quando vem depois de 260 dias já é outro momento planetário também, outro momento pessoal. Então, isso tudo interfere na maneira como a gente vivencia essa onda. Sim. Amiga, e a partir da... diga. Não, eu ia falar só para a gente, você concluir essa parte da onda, depois você vai falar da lua que entra, né? Eu vou ler aqui as perguntas também, porque agora a gente está indo para os últimos 15 minutos, mas dá tranquilo.
Tá bom. A onda, então, isso tudo que a gente conversou agora sobre a onda encantada é do Tzolk'in, da parte da ordem sincrônica de quarta dimensão, do estudo da lei do tempo. A outra parte que a gente falou no começo, que é o sincronário das 13 luas de 28 dias, que esses dois ciclos eles vão acontecendo juntos, né? Então, os dias vão passando dentro do sincronário e os Qins vão, em cada dia dessas luas, a gente tem um Qin específico, né? Não é um Qin fixo. Não é assim, no ano que vem, nesse mesmo dia, vai ser esse Qin. Não é assim. Porque nós temos 260 Qins, mas tem 365 dias no ano. Então, a matriz ela vai recomeçando dentro do ano. E hoje, além de ser o último dia da onda encantada do mago, é o último dia da sexta lua do ano, que é como se fosse o nosso sexto mês, né? Porque como começa no finzinho de julho, o ano, então agora a gente está entrando no meio do ano, né? Então, quando a gente se libertar mesmo, Tzolk'in, vamos escrever aqui. Eu escrevi. Legal. Isso. Então, a Ingrid escreveu aí o site Tzolk'in, que tem tudo. Tudo isso que a gente está conversando aqui tem um pouquinho mais, dá para vocês clicarem em todos os selos. A gente não falou de todos, porque são 20 selos e são 13 selos que aparecem numa onda. Então, tem 7 que a gente ainda não citou aqui. A gente pode falar na próxima live dos selos, né? Que são os arquétipos, né? Legal, isso. Então, amanhã começa a onda da mão e começa a 7ª lua do ano, que é a lua ressonante do macaco. É o centro do ano. Então, são 28 dias para a gente trabalhar esse centro, trabalhar o nosso alinhamento, a canalização, a harmonização. Então, a gente inicia aí mais um período de 13 dias, que é a onda encantada, e um período de 28 dias, que é dentro do sincronário, né? Que é o sincronário das 13 luas. Tem pessoas que chamam de sincronário das 13 luas, sincronário da paz. Muitas pessoas conhecem como sincronário maia, né? Então, tem muitos nomes para isso. E a grande viradinha aí é quando a gente começa realmente a se encontrar dentro dessa contagem. Sair um pouco do gregoriano e entrar não só nos Qins. E também entrem no site Tzolk'in, coloca lá a data de nascimento de vocês. É só a data de nascimento que precisa para saber qual é o seu Qin. Tem um mantrazinho lá, que é o mantra Qin, que tem as palavras-chave tanto do selo como do tom. E aí você vai clicando em tudo lá. Clica no selo, vê o que aquele selo quer dizer. Todos os Qins estão dentro de alguma onda encantada. É muita coisa, mas aos pouquinhos a gente vai decodificando tudo isso, né? Então aqui, ó, o Qin, não, porque são as perguntas. Então a Givanilma perguntou, né, como podemos saber o número do calendário maia. Vocês podem ir no Ecosia, Google ou Ecosia, né, que são buscadores. O Ecosia, quando você busca lá, você ajuda a plantar árvores. Você pode ir no buscador e coloca lá, calcule seu Qin, né? A gente está indicando o Tzolk'in, né, o site Tzolk'in, mas tem outros, né? Isso, amiga? Isso, tem vários. Tem sincronário da paz, tem a calculadora Qin. O Qin é K-I-N. K-I-N. Então, você coloca lá, calcular o Qin. Ele vai abrir algum dos sites lá, você coloca a sua data de nascimento e vai já decodificar. Já vai aparecer tanto a data das 13 luas que você nasceu, como o Qin que você nasceu. Sim. Aí o Bernardo pergunta, os povos antigos possuíam um calendário perfeito. Será que um dia haverá essa correção? Quer responder, amiga? Olha, esse calendário perfeito, na verdade, eles tinham muitos calendários, né? Os maias mesmo tinham por volta de 17. Então, aqui no sincronário, a gente usa uns 3, assim, o conhecimento de um dos 3. E tem outras ainda culturas envolvidas nesse sincronário. Essa correção, de certa forma, pode ser feita utilizando esse sincronário, né? Agora, isso de talvez a gente falar, não usaremos mais calendário gregoriano, agora é o sincronário das 13 luas. Não sei se isso vai chegar a acontecer, mas talvez a gente não veja isso acontecendo. Não nesse corpo. Tem aí o conceito de perfeito também, né? O que é perfeito? Né? Isso, que exato. Os Qin são estados de espírito? São energias, são frequências de luz e som que a gente recebe. Os selos são energias solares.
né, que a gente recebe é muita energia que vem do Sol, né? Então essas energias elas são manifestadas de muitas formas e os tons galácticos eles vêm trazendo esse movimento para essas energias solares. Então eles são energias que, como nós também somos, eles atuam no nosso estado de espírito, nas nossas manifestações, na nossa vida aqui na Terra. Tá, é bom. Eu quero te fazer uma pergunta sobre esse lua ressonante do macaco, mas antes eu quero falar para as pessoas, para a gente não deixar passar, que você vai ativar o seu canal aqui com informações da Lei do Tempo, né, amiga? Aqui no Instagram. E a Marcela também, ela diariamente, gente, é um trabalho lindo. Ela manda gravações pelo WhatsApp. Quem quiser pode ir lá na sua página e pedir para receber, né, amiga? Diariamente tem uma meditação, tem uma gravação sobre o Kim do dia, tem assim, uns 3 ou 4 áudios, tem a lista de transmissão também, que só recebe essa, né? Como é? Quer falar sobre isso? Isso, eu tenho a lista de transmissão no WhatsApp, no Telegram, então me manda mensagem. Por enquanto eu só tenho aqui o meu perfil pessoal, em breve vai ter um só para falar sobre a Lei do Tempo, mas vocês podem me mandar mensagem e eu mando o link do grupo, e aí eu mando uma interpretação feita por mim, do Kim do dia, uma meditação feita pela Isabel Otto, que também fala sobre o sincronário, e uma música do selo, né? Então a meditação e a música é sobre o selo, não são feitas por mim, e a interpretação eu faço diariamente. Então nessa onda que a gente passou eu não fiz, mas amanhã já retorna as interpretações diárias, daí quem quiser receber é só me mandar uma mensagem. E vem também vem a figurinha do Kim do dia, e quando começa uma onda encantada, vem a figura da onda encantada. Isso. Então é muito legal, assim, para quem, né, quer um canal de conexão diário, né? Eu vejo que isso nos nossos grupos é bem bacana. Você quer falar um pouco, amiga, assim, ó, porque eu não gosto de deixar fechar 2 horas para conseguir salvar. Você quer falar rapidamente sobre essa lua ressonante do macaco? O que significa isso? As 13 luas que tem aqui, né, o desenho, então a gente falou da onda encantada de 13 dias, mas esse 13 ele pode ser 13 anos e ele pode ser as 13 luas também. Então aqui tá vendo que tem o desenho de uma onda encantada, mas ao invés de ser um Kim para cada tom, é uma lua inteira. Então quando a gente começa, é a lua magnética, que é o tom número 1. Depois a lua lunar, lua elétrica e assim vai. Agora a gente vai iniciar essa lua aqui, que é o centro, é a lua número 7. Então a gente já passou por 6 luas nesse ano da tormenta lunar. Né? Então, os anos, eles são regidos pela família Portal. Os anos ou são ano da lua, ano do mago, ano da tormenta ou ano da semente. Então, a gente está no ano da tormenta lunar, as 6 luas. Hoje a gente finaliza a 6ª e a gente começa a 7ª amanhã, que é esse período. Então, são 4 semanas. A primeira semana inicia o nosso conhecimento dentro desse tom. Então, como o tom ressonante é o tom da canalização, da inspiração e da harmonização, essa primeira semana vai abrir o nosso conhecimento dentro desse tom, para que a gente alinhe o nosso ser para seguir nesse ano, para que a gente canalize boas informações e que a gente se torne canal mesmo, para tanto receber e doar informações, alinhando o nosso centro. A segunda semana é a semana branca, que vem para refinar o conhecimento que foi iniciado nessa primeira semana. A terceira semana transforma, é a semana azul, vem para transformar, colocar em ação essa energia. E a quarta semana vem para amadurecer esse conhecimento todo. Então, é um período de 28 dias para a gente trabalhar mais profundamente o tom ressonante. Trabalhar esse centro. Então, que a gente aproveite, que amanhã começa muita coisa. E alguém perguntou aqui se é gratuito, é tudo gratuito. Tá? Tanto no WhatsApp como no Telegram, eu mando gratuitamente esse conteúdo. É muito lindo. A Marcela é uma mensageira da Lei do Tempo. É muito lindo esse serviço, né, amiga? Quando a gente se alinha com o serviço para o coletivo, meu Deus, isso traz tanto sentido para a vida, né?
Muito. Nossa, traz força, traz sentido, uma sensação de estar ocupando o nosso lugar de fato, Uhum. nesse grande quebra-cabeça, né? De estar É alinhado com isso o nosso mesmo. dom, com a nossa potencialidade. É muito lindo. E eu estou muito feliz de ter recebido você aqui, porque eu sou apaixonada pelo Sincronário Maia. Ele realmente trouxe muita pacificação para a minha vida. E eu percebo que quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente vai estar contribuindo para essa nova ordem, né? É isso mesmo. E traz mesmo essa pacificação. É uma coisa que eu vejo muitas pessoas relatando, e desde que de fato eu comecei a seguir diariamente, não sei nem explicar tudo que foi transformando e quanto a gente vai aprendendo a enxergar os sinais, que eles estão aí o tempo todo, a sincronicidade está. É só a gente colocar essa lente mesmo, né? Para conseguir enxergar tudo isso. Então Sim, vamos junto, é muita coisa, né, gente? Que é bom muita ter uma coisa. galera que acompanhou aí. Começamos. Começamos. Que bom, muito, muito grata, viu, Ingra, pela amizade, pelo convite. Foi uma delícia conversar aqui com você. Eu que Venha agradeço, juntas. amiga. Até já, viu? Um beijo Até. grande, Um gratidão. beijo. Boa onda para nós. Boa onda.